Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, no fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 178. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo a Tati. Oi, gente, saudades. Primeira participação na temporada regular. Ah, é mesmo? Eu nem lembrava. Tem tanta troca aqui que eu já nem lembro. Com a gente também, Arthur Cunha. Fala, Arthur. Fala, Felipe, Tati, ouvinte Patriotas. No podcast passado a gente comentou que a partida contra os Jets tinha tudo pra ser tranquila, mas só que eu acho que a gente não esperava que nos 3 drives iniciais os Patriots já teriam garantido o jogo. Então, né, a gente tava falando em off aqui, nem precisava do resto do jogo, né? Só o primeiro quarto já tava bom já. Se você não assistiu o jogo, vai lá e assiste o primeiro quarto, não precisa assistir o resto. Não tem por que assistir o resto do jogo. Bom, mais um Só jogo... Só pra passar nervoso. Porque daí as coisas ficam mais complicadinhas ali. Bom, terceiro jogo, terceira vitória, Patriots no topo de quase tudo que existe nessa NFL nesse ano, e a gente tá aqui pra falar e, claro, ver, será que tem alguma coisa ruim ainda pra falar nesse Patriots? Eu acho que tem, a gente sempre acha de alguma coisa ruim porque a gente é paranoico com esse time, mas vamos tentar então falar muito mais coisas boas do que ruins com esse podcast de hoje. Arthur, não podemos esquecer de avisar o pessoal que a gente avisou semana passada. Esse programa está sendo gravado no domingo à noite, no dia do jogo, por problemas de meu hobby que se chama trabalho. Então a gente pode ser que algumas coisas que a gente fale aqui, principalmente lesão, essas paradas, a gente ainda não tem todas as informações que normalmente saem na segunda, terça-feira, né, cara? Isso, perfeito. Assim como na semana passada, infelizmente tivemos jogadores se lesionando. O caso aí que mais chamou a atenção, obviamente, foi o de Adamo, mas a gente vai falar no decorrer do podcast. Mas por conta do trabalho do Felipe, né, que é sempre importante trabalhar para poder dar esse sustento para casa, a gente não pode viver só de podcast Patriotas, a gente não vai conseguir trazer tanta informação como se fosse gravado na terça de noite. Porém, repito, vai continuar sendo um conteúdo de altíssimo nível. Acho que até mais semana que vem ainda a gente vai precisar gravar no domingo, depois já volta tudo ao normal. Outra coisa que a gente tem que falar, Tati, nós temos aqui os números do nosso podcast, quantas pessoas escutam, quantas pessoas fazem download, e a gente percebeu que aumentou bastante. A gente já tinha um bom público desde o ano passado, mas esse ano aumentou bem os números do nosso podcast. Então tem bastante gente nova, pelo jeito, chegando aqui com a gente. Bom lembrar que se você está ouvindo a gente pela primeira, segunda, terceira vez, o Patriotas não é só podcast, né, Tati? Tem Twitter, tem site, tem tudo que possa imaginar tem do Patriotas. Exatamente, notícias diárias no Twitter o tempo todo. A gente está lá tentando trazer em português para os nossos seguidores as atualizações de forma mais rápida. Estamos no Instagram e site, gente, todo dia tem texto, 1, 2 textos, e tamo aí, não é só podcast não, a gente fica extremamente honrado que vocês tenham cada vez chegado mais nessa mídia, que eu tenho um carinho muito grande pelo podcast, mas Patriotas página, Instagram, estamos lá no Facebook também. Facebook tá morrendo, mas o Patriotas tá lá também atualizadinho todos os dias, tá? Vocês nos sigam em todas as redes sociais. Pois aqui no podcast é mais a nossa opinião mais minha, opinião mais da Tati, opinião mais do Arthur. No site, por exemplo, tem texto todo dia, e aí site e Twitter é mais informação. Então a gente quer que você leia, que você entenda o que tá acontecendo e você tire as suas conclusões, se você acha que esse time é bom, que esse time é ruim, se jogador X é bom, se jogador X é ruim, tá? Aqui no podcast é mais a nossa opinião pessoal. O resto, a gente prioriza a informação para você chegar na sua conclusão. E também vou pedir para quem aí escuta a gente em aplicativos aí de podcast, que eu acho que a maioria da galera faz isso, sempre os aplicativos têm aí como dar estrelinha no podcast, deixar ali um comentário rápido se gosta ou não. Façam isso, porque é um jeito ótimo da gente crescer e chegar em outras pessoas, que é o que a gente quer. A gente quer atingir todo mundo que torce
para os Patriots no Brasil. Inclusive, no aplicativo da Apple, por exemplo, dos celulares Apple, a gente tem, bastante, só tem basicamente, acho que 5 estrelinhas lá pra gente, bastante gente já deixou o recado. Se você puder, a gente pede isso pra você, vai lá, dá 5 estrelinhas, escreve rapidinho o que você acha do podcast, a gente sabe que você gosta, então é bom para as outras pessoas saberem que vale a pena também ouvir o podcast Patriotas. Beleza? Bom, gente, é como eu falei ali no começo, o negócio tá animal. Pra onde você olha, Patriots se não for top 3, se não for top 1, é top 3 da liga. Basicamente todos os quesitos, esse time tá muito completinho por enquanto nessas 3 primeiras rodadas. Mas, Tati, não tem como não destacar o que essa defesa vem fazendo até agora, né? Na era Super Bowl, é a primeira defesa na história a não ceder um touchdown corrido ou de passe nos 3 primeiros jogos. E a última vez que isso aconteceu foi em 1937 com o Bears. Então, assim, absurdo o que essa defesa vem conseguindo e tá dando um gosto animal de assistir esses caras, né? Sim, o Patriots fechou o jogo corrido do Jets, eles tiveram só 21 jardas corridas. Le'Veon Bell sentiu um gostinho, assim, só no primeiro drive do Jets e depois acabou, não fez mais nada. O front seven tá dando muito gosto, sabe, de assistir, assim. Tá todo mundo jogando com muita vontade. O James Collins, eu não sei se algum jogador que saiu e retornou do Patriots teve um retorno tão bom quanto ele tá tendo. Hoje ele teve 2 sacks, assim, o cara tá animal. Tô muito contente. Tá feliz demais, sabe? Tô muito empolgada. E pra onde a gente olha nessa defesa? Defesa contra a corrida, acho que é o melhor que tem. Defesa contra o passe, essa secundária realmente é muito boa. O front seven trabalha bem, não só pegando corrida, mas chegando no quarterback, fazendo sec. É a primeira da liga em sec, pra você ter uma noção. Cara, de boa, não tem nem muito como explicar essa defesa, porque eles estão muito bem. E ataque também, né? Fazendo aí, são uns 30 e poucos pontos por jogo. Não tem como reclamar do ataque fazendo uma média dessa de ponto nos 3 primeiras semanas. Agora, Arthur, uma coisa que eu achei interessante e até engraçada foi que o jogo de hoje, nessa questão de pontuação, a defesa, de novo, como eu falei, não tomou touchdown, mas tomamos 14 pontos e 7 desses pontos vieram, 6, né, na verdade, vieram da interceptação do Steedham. Primeiro, achei interessante até o tempo de jogo que deram pro Steedham. Normalmente é mais ali 2 minutes warning, mas ele pegou acho que com quase 7 minutos faltando para acabar o jogo. E ele ferrou uma galera absurda que aposta, né, cara? Nos Estados Unidos é muito forte as apostas e tem muita gente no Twitter xingando ele porque, tipo, os caras estavam acertando o placar, acertando diferença, e ele foi lá e ferrou o placar com a aposta da galera. O pessoal realmente tá muito pistola com o Jarrett Stidham, e a situação dele não foi só engraçada, assim, entre aspas, por isso, mas também pela situação, né? Ele entrou ali, como você disse, faltavam ali 8 minutos pra acabar a partida, o que realmente não é usual, e Brady tava só com o capacete segurando na sideline. Aí Stidham lançou a interceptação e no drive seguinte Brady já entrou e voltou pra sepultar a partida e garantir a vitória dos Patriots. Então, assim, foi um começo nada dos sonhos para Jarrett Stidham, que vale ressaltar que teve uma belíssima pré-temporada. Então acho que a gente não deve ficar assim falando, meu Deus, ele lançou uma pick six, não serve mais, não é o herdeiro de Tom Brady. Longe disso, foi só a primeira temporada e calouro tem que fazer calorice mesmo. Não, e um jeito ótimo de começar a carreira na temporada regular, né? Lançou um touchdown, só que não foi pro time dele. É um bom jeito. Do outro lado temos Brady ali. Eu já faz acho que mais de duas temporadas que eu não sei o que falar do Brady mais. Sinceramente, vocês sabem aqui, eu nem gosto de entrar no assunto Brady porque eu não sei o que falar dele. Mas vamos lá, Tati. Mais um recorde de Brady e agora é o segundo em touchdowns passados na história da NFL. Ninguém pareceu, né? Não, ninguém para Tom Brady, assim. No ano passado ele até teve um começo de temporada meio lento, eu cheguei a ficar preocupada, confesso.
Mas os Patriots, o ataque tá muito bem encaminhado, assim, esse ano, eu vejo. E quando ele passou o Drew Brees, né, com 523 passes para touchdown, até o Doug Kyed, que é um dos jornalistas que a gente acompanha, ele falou assim, agora faltam 16 passes para ele alcançar Peyton Manning. Isso vai acontecer no segundo tempo da partida. Então, cara, ninguém para Tom Brady. E é um privilégio a gente poder acompanhar isso no time que a gente torce, né? É muito bom, assim, poder ver isso, poder presenciar isso, não só saber um dia na história. E ó, a gente fez um texto sobre isso, sobre o recorde, porque assim, na verdade não é recorde, né? Ele é o segundo. Mas é um recorde, veio um recorde, porque com o touchdown do Edelman, foi o 7º dele na temporada regular agora, e ele passou o George Halas como quarterback com 42 anos ou mais a lançar touchdowns em uma temporada só. Aqueles recordes que só a NFL tem, né? Mas o Brady agora é o jogador com 42 anos ou mais a mais lançar touchdowns numa mesma temporada. E assim, a gente fez, no texto ali, a gente fez um cálculo mais ou menos de quando que o Brady pode passar o Peyton Manning na média que ele tá indo. Então, eu não vou falar porque eu vou ser bem chato e vou pedir pra você entrar lá, principalmente a galera que é nova. Clica aí, ó, tem aí onde você clicou pra escutar esse podcast, tem o link aí, você clica e vê quando que é a projeção do Brady passar agora o Manning. Nem tudo são flores nessa NFL, e uma das coisas que normalmente é problema e é o que mais assusta a gente nesse momento, né, Tati, são lesões, e nesse jogo não foi diferente não, né? Dá até uma coisinha, assim, a gente vai vendo os jogadores saindo, alguns foram pra tenda azul e até vestiário. Adam Butler machucou a perna, salvo engano foi até fogo amigo. Depois de um sec, eu acho que foi o Winovich que caiu em cima dele. E ele chegou aí pro vestiário, mas retornou antes do final do jogo. E Donta Hightower deixou a partida mais cedo também. O retorno como questionável machucou o ombro. E a situação do Hightower saiu já no finzinho da partida e acabou não retornando, foi dado como questionável, como a Tati disse. Só que ele não votou porque também não tinha o porquê, o jogo já estava garantido. E traz uma situação, no mínimo, assim, curiosa. Porque em 2015 e 2017 a gente perdeu o Donta Hightower pro restante da temporada devido a contusões. E foram em anos que a gente perdeu o Super Bowl. Não conseguimos ser campeões em 2017. Perdemos para os Eagles em 2015 na final da NFC. Só que, Deus me livre e guarde, mas caso essa lesão do Hightower seja mais séria, não deverá afetar tanto o elenco como em anos anteriores, porque agora a gente tem diversas peças de recomposição nesse front seven, principalmente ali na posição de linebacker, além do Van Noy e o Roberts, que estavam nos anos anteriores. A gente tem também o Jamie Collins, como a Tati mencionou, fazendo uma belíssima temporada, na minha opinião, o melhor jogador do front seven patriota, além também do Jawan Beckley. Bom, outro cara que se machucou, 2 recebedores, né? A gente teve o Edelman saiu, tem alguma resposta dele, Tati, por enquanto? Lembrando que a gente tá gravando no domingo à noite, então se a hora que você for ouvir isso já tiver mais atualizações, não é a gente que tá maluco não. Mas nesse momento, o que a gente tem do Edelman, Tati? O Edelman, quando ele saiu, o Patriots até reportou só como uma lesão no peitoral, acho que pra não assustar tanta galera. Mas depois da partida foi reportado que ele tinha sentido a costela. A atualização que a gente tem foi feito raio-x e não é nada grave, mas eu creio que a situação a gente vai acompanhar durante a semana. Vai ser o injury report do time durante a semana. E foi até estranho, porque na hora que eu quis até rever na jogada que aconteceu, ninguém acertou ele, não foi uma capacetada que ele tomou, nada. Ele meio que foi estranho, assim, ele não caiu, parece, em cima de ninguém. Não sei, achei muito confuso ele, como que ele conseguiu machucar a costela naquele momento. No momento, até quando ele saiu, passou a reprise da lesão na TV e a gente ficou pensando que era alguma coisa no ombro, porque um jogador do Jets chegou mais em cima, assim, no shoulder pads dele, mas foi reportado peitoral e aí a gente descobriu depois que era costela. Espero que não seja nada mesmo.
Mas bem estranho o jeito que ele se machucou ali. Bom, Gordon também se machucou. Na verdade, o Gordon fez um combo ali. Ele teve problema nas costas durante o jogo e ele machucou 2 dedos. Mas o Gordon não saiu, não. Ele chegou a ficar uns momentos fora ali pra dar uma olhada e tal, mas voltou pro jogo. Inclusive, Arthur, foi o jogador com mais jardas recebidas, 83, em 6 recepções, sendo uma delas animal, né, cara? Aquela recepção de Gordon ali na ponta ali da endzone, pertinho da endzone, foi sensacional. Até porque foi logo depois de uma jogada que a arbitragem marcou intentional ground em Brady. Brady não gostou nada e foi lá e lançou essa bomba para Josh Gordon, que conseguiu essa recepção. E assim, ele deu entrevista pós-jogo e falou que se os médicos liberarem, mesmo sentindo dor, ele vai entrar em campo. Ele não tem dúvidas disso, só não vai entrar se ele não for liberado. Caso contrário, ele vai estar lá para ajudar o time. E eu achei também uma coisa pra gente destacar, quando Edelman saiu, logo depois o Gordon também acabou sentindo no dedo, e teve um momento que os Patriots alinharam com 3 wide receivers, Philip Dorsett, Gunnar Olszewski e o Jacoby Myers. Uma questão assim, completamente, um fato que nunca iria acontecer na semana passada, por exemplo, porque a gente teve Antonio Brown, o finado, Julian Edelman e Josh Gordon. Então, só pra ver como o mundo da NFL é muito louco, em menos de uma semana, o grupo de receivers dos Patriots que estavam em campo para um snap foi completamente diferente da semana anterior. Bem pensado. Agora, uma coisa que eu gosto muito, já venho, quem ouve a gente bastante tempo sabe disso, e o Brady continua fazendo, que eu tô gostando bastante, é distribuir essa bola. Não é um ataque que joga, a gente até falou isso, acho que no podcast da pré-temporada, que alguém tinha perguntado se quem que ia jogar mais, quem que ia ter mais snaps, quem que ia ter mais recepções. Como o Brady tá espalhando bola. Pra vocês terem uma noção, são 10 jogadores que receberam passes até agora, e desses 10, 5 já receberam touchdown. Antonio Brown, como diz o Arthur, o finado Antonio Brown, Gordon, Edelman, Dorsett e White. Esses 5 caras já receberam touchdown e 10 jogadores receberam passe. Dos principais ali, da galera que tá sempre rodando, quem não recebeu ainda, do que eu lembro aqui, foi Sonny Michel, que a gente vai falar disso daqui a pouco, e o Devlin, que por enquanto não recebeu o vai-para dele para 5 jardas lá. Mas do resto, dos principais, todo mundo já recebeu. Principalmente, Tati, Philip Dorsett, que vem sendo aí uma arma meio que silenciosa desse Patriots, com tanto nome, com tanta Antonio Brown, Demaryius Thomas, Edelman, e o Dorsett tá quietinho na dele, finalmente sendo usado e fazendo diferença, hein, meu? Não sei se mais tão silencioso, assim. Na pré-temporada, o Tom Brady deu indícios de que ia conectar bastante com o Dorsett. Eles têm uma boa química, assim. Hoje, infelizmente, o Dorsett quebrou, né, os passes consecutivos que ele estava recebendo. Foram 26 consecutivos. Hoje ele não conseguiu fazer uma recepção. Mas muito feliz, né? E assim, coisa de Patriots. Quando o Dorsett chegou, super contestado a troca, a decisão de Belichick, que o rapaz só dropava, não segurava a bola e não sei o quê. E de drop set virou um dos principais alvos de Tom Brady. 26 passes seguidos recebidos sem dropar uma bola. É pra calar a boca mesmo, é bem solé. Chega nos peitos, cala a boca de todo mundo. Mas esse negócio do Dorsett, eu tenho uns números legais que eu puxei aqui. Como a gente lembrou, nos 2 primeiros anos, ele chegou em 2017, e nos 2 primeiros anos foi muito pouco usado. O ano passado a gente achou estranho, porque ele tava nessa sequência maluca dele de não dropar a bola, e os Patriots usando ele bem pouco. Esse ano já mudou bem, já é outra história, a gente tá vendo aí como ele basicamente participando de todos os snaps. Mas o Dorsett já tem 187 jardas, 3 touchdowns e 14,4 jardas por recepção nessa temporada. É um first down e meio toda vez que lança pro Dorsett. Essas 187 jardas desse ano, para vocês terem uma noção, em 2017, no ano inteiro, ele teve 194. Então ele já tá chegando no número de 2017. Pelas contas minhas aqui, ele vai no ritmo de chegar em 1000 jardas. No número que tá hoje, chega muito perto. Mas se ele der uma melhoradinha, ele chega para fazer 1000 jardas. E pra você ter uma noção, a melhor temporada na carreira do Dorsett foi em 2016, com 528 na temporada. Então ele vai no ritmo para fazer 1000 e basicamente dobrar a melhor temporada dele. Coisas, como a Tati falou, Arthur, coisas de Patriots, né? O Myers, por exemplo, aparecendo na hora que precisa e recebendo bola. O Dorsett jogando muito. Quem tem Dorsett não precisa de Antonio Brown?
Rapaz, quem tem Drosset não tem problema. E quem tem Antônio Brown tem problema além da conta. Porque só nessa última semana eu não aguentava mais de postar notícia no Twitter. Minha sexta-feira de finzinho de tarde ali foi completamente tomada pelo assunto Antônio Brown, que ele foi dispensado da equipe. E o Bill Belichick dando suas respostas na coletiva de imprensa são as melhores possíveis. Pergunta para ele sobre o Antônio Brown, ele fala: nós estamos focados no Jets. E isso é o grande marco assim, dos Patriots nessa dinastia, um desses grandes marcos, que é o foco no adversário da partida seguinte. Até perguntaram para alguns jogadores, acho que até o Duron Harmon, e depois do jogo, o Duron Harmon, uma das grandes referências dessa defesa patriota, foi questionado como é que os Patriots fazem para se distanciar de todo esse problema extracampo, e ele disse: força mental, e é isso que os Patriots têm de sobra. No dia que o próprio Antônio Brown foi dispensado, outros jogadores dos Patriots falaram com os jornalistas e disseram: nós estamos focados em vencer os Jets e fim de história, ponto. E é o que o Bill Belichick fala. Não quero comentar sobre isso, e acho que aqui no podcast a gente também não deve perder tempo de falar desse assunto que já morreu. Eu quero voltar no assunto defesa, que a gente falou já dela do recorde ali que no começo do programa, mas tem muito mais coisa aí. Eu até falei também dessa defesa ser primeira na liga em várias coisas, ó. São 36,7 jardas terrestres de média por jogo, que é a primeira na liga. 162,3 jardas aéreas por jogo, primeira na liga. 199 jardas totais por jogo, primeira na liga. 13 sacks feitos, primeira na liga, empatado com Jaguars. 6 interceptações, primeira na liga. Cara, e nesse jogo não foi diferente, né? Porque 0 de 12 para os Jets em third downs, 5 sacks. Secundária, de novo, bem, e já dá pra começar a acostumar, porque é isso aí mesmo, pelo jeito, né? Na prática, todos os nossos cornerbacks não cederam basicamente nada na partida. O Gilmore anulou o Robbie Anderson, principal recebedor dos Jets. Jonathan Jones só cedeu um passe. Que temporada vem fazendo o Jonathan Jones? Essa renovação dele vai custar muito barato para os Patriots, vai ser um custo-benefício tremendo. E a secundária, sim, você comentou do número de interceptações, 6. Só o Devin McCurry já tem 3 interceptações. Ele tem uma interceptação por jogo. Tudo bem que essa Luke Falk deu de bandeja na mão dele, mas assim, nossa secundária, eu acho que o principal ponto dela, ela tá jogando tão bem, é a comunicação, que a gente viu ali lá no começo da temporada de 2017, sem um problema para os Patriots, mas só que eles já estão jogando juntos há mais de um ano, e isso facilita tanto, mas tanto, que acaba tudo fluindo dessa forma maravilhosa. Você falou do Robbie Anderson, que o Gilmore parou ele. Ele foi o receiver que mais teve catches, foram 3, só que para 11 jardas. E você falou do McCourty, são 3 interceptações até agora, em 3 jogos. A melhor temporada dele é 2010, a primeira temporada dele, com 7 interceptações. Então ele já está quase na metade da melhor temporada dele. Depois disso, em 2012, ele teve 5, que é um outro número que é melhor desse ano. O resto já é mais interceptações do que ele teve no resto das temporadas dele. Depois só teve 1 ou 2. Então, assim, ele vem num ritmo para bater recorde dele de interceptação. Já é um número muito bom. É uma secundária muito forte, que ajuda muito, Tati, pelo front seven que a gente tem, que é o que a gente sempre falou aqui, uma coisa puxa a outra, e é o que a gente tá vendo nessa defesa. Pra mim, foram 5 sacks nessa partida, 13 sacks feitos até agora. O que eu gosto muito, principalmente nesse front seven, a defesa inteira, mas principalmente o front seven, troca-se jogador e o nível não cai de forma nenhuma, né? Sim, a gente não vê, como a gente estava conversando em off, você falou, tem a rotação e a gente não percebe, às vezes, que trocou o jogador que estava lá. Hoje mesmo, quando o Michael Bennett estava em campo, depois que eu fui ver que era ele que estava lá, eu falei, cara, como assim? Ele entrou e eu nem vi. O Landon Roberts também, assim, é muito bom ver o time desse jeito, né? Bennett, quando chegou, teve muito questionamento por questão da idade, já é um jogador mais velho. Mas o cara, na hora de botar a pressão, ele é, assim, sensacional. O Luke Falk hoje, coitadinho. E desculpa te cortar, mas o Bennett tá na situação perfeita. Sim. Porque ele tem idade, ele não precisa ficar lá todo o jogo inteiro participando. Ele entra de vez em quando, volta, dá uma respirada e vem de novo.
E a gente vê assim, tem a questão do Bennett velho e do novato do Winovich, que o menino tá assim, ele tem muita vontade de jogar. Então, ele sempre entra na rotação também e chega chegando. Hoje até já tinha acontecido o sec, mas ele foi lá cair no meio da galera, porque o Ino é isso, sabe? Ele é muita vontade de jogo, força, assim. Ele é um cara que futuramente vai ser a cara da defesa dos Patriots. E uma coisa que tá interessante nele, Arthur, não sei se vocês perceberam, é que o Winovich ainda é um cara de terceiro down, né? Pouquíssimas vezes ele entrou no primeiro ou segundo down, numa situação mais de passe a que estão usando ele. Então, assim, não sei se tem duas questões aí que eu ainda não consegui entender. Se talvez ele tá tendo ainda algum problema para parar a corrida, para conseguir ler as corridas e parar, ou se por ele não ser tão pesado tal, estão querendo usar ele no que a gente vem falando já desde o ano passado, nessa formação de terceira descida, que eles usam uma galera mais leve, mais ágil. Mas tá bem claro que o Winovich ainda é um cara mais de terceiro down pros Patriots, né? Concordo com você. Até porque a gente vê nas primeiras descidas o Patriots fechando bem ali o miolo da linha, colocando Danny Shelton, Lawrence Guy, Adam Butler, que são jogadores maiores, mais largos, para parar a corrida nesse jogo contra os Jets. Era fato que a chave do jogo era impedir que o Le'Veon Bell conseguisse progredir com a bola, e deu muito certo. E a gente libera o Winovich para jogadas de terceiras descidas, que já são jogadas mais claras de passe. E isso tá dando muito certo. Para você ter uma noção, os Patriots, nessa partida contra os Jets, a equipe de Nova York tentou 12 conversões de terceira descida e não conseguiu nenhuma. E ó, eu dei uma puxada em números, porque assim, a gente tá com uma média de 4,3 sacks por jogo até agora. Nesse número vai para 60 sacks na temporada. É difícil de acontecer, não acho que isso não é porque o número tá aqui que vai acontecer. Mas a melhor temporada dos Patriots aí desde 2010 que eu puxei foi 2013 com 40 sacks. É um número, na verdade, 48. É um número que dá pra chegar. É um número que é interessante da gente chegar aí. Depois desses 13 que a gente viu até agora, não é difícil não. E uma coisa também que acho que tá ajudando bastante é esse negócio de trocar jogador ali nas substituições e não cair o nível, mas as chamadas estão boas também, Tati. O que a gente viu de diferença hoje contra os Jets. Tem hora que vai todo mundo, tem hora que vai um só, tem hora que vai linebacker, tem hora que vai linebacker de DL. Tá muito assim diversificado o jeito de chamar e o jeito de subir, que é o que ferra a OL. Que eu sempre falo aqui, se você fizer toda vez igual, é o jeito mais fácil da OL te bloquear, né? Eu acho que aí, o Patriots tá dando muita sorte com o Gerald Mayo lá, né? E o filho dele com o Steve Belichick também. O Mayo é um cara que chegou assim, fazendo diferença mesmo. Jogadores, a gente percebe que os jogadores ficaram felizes com a chegada dele. É um cara super, super inteligente, assim, tá... Eu acho que dá pra chegar num número parecido com o de 2013, assim, tô bem confiante. Pra você ter uma noção, os 48 de 2013 dá uma média de 3 por jogo. Como eu falei, a gente tá com 4,3 agora. Dá pra cair esse número ainda pra chegar nesses 48 de 2013. Vamos ver se chega. Antes da gente terminar e falar um pouquinho do Buffalo Bills, o próximo adversário, a gente não pode deixar de falar, eu falei ali no começo que se tinha alguma coisa de negativo para conversar desse Patriots, e tem, né, Tati? O jogo corrido ainda não aconteceu, ainda tá estranho, e assim, são vários fatores que ainda não deu para entender o que tá acontecendo com esse jogo corrido, mas não é uma coisa só, não é só a Sonny Michel, não é só o L, parece que é uma junção de várias coisas aí, né? Sim, hoje a gente pode falar que Devlin não jogou. Eu acho que a linha ofensiva tá sentindo falta do tight end ali para bloquear. Nos anos anteriores teve Dwayne Allen e Rob Gronkowski, e esse ano ninguém. Hoje só o Ryan Izzo estava ativo no roster de tight end. Sonny Michel, uma incógnita na minha cabeça, assim. Hoje Burkhead teve mais carregadas do que Michel no jogo. Tudo bem que o ano passado ele demorou 3 semanas para entrar no time, assim, mas esse ano acho que não teria essa desculpa. Não sei, assim, o jogo corrido mais a OL é bem uma interrogação para mim do que vai ser daqui para frente, assim, na temporada. Arthur, uma coisa que respondeu uma das nossas perguntas hoje era a questão, não é nem do jogo corrido em si, mas a questão de running backs,
que é o Sonny Michel receber bolas. Até agora, são 76% dos snaps do Sonny Michel acontecem a corrida. Isso já tá óbvio, porque como eu falei ali na distribuição de bola do Brady, o Sonny Michel é um dos poucos que não recebeu passe ainda. Então 76% dos snaps dele acontecem em corrida, que é o que o Rodolfo veio falar pra gente aqui esses dias, de o quão óbvio tá acontecendo as coisas com o Sonny Michel. Nesse jogo que o James White ficou fora porque o filhinho dele nasceu, a gente tinha como ter essa resposta. Porque automaticamente é o quê? Sem o White, provavelmente vão usar o Burkhead e vão usar o Sonny Michel para receber bola e finalmente o Sonny Michel aparecer recebendo bola. O que fizeram? Não, colocaram um Bolden lá. O Bolden foi o cara que substituiu o White na função do White. O Bolden foi o cara que alinhou junto com o Burkhead quando eram 2 running backs. O Bolden foi o cara que alinhou lá como recebedor para fazer como o White faz. Foi tudo Brandon Bolden. Então, Arthur, tá mais do que óbvio que os Patriots não querem passar a bola pro Sonny Michel. E aí eu vou puxar uma coisa que você trouxe essa informação e eu achei animal. A gente tem essa noção porque quando o Michel chegou no draft, não só a gente, mas todo mundo que cobria Patriots trazia aquela questão de que o Sonny Michel é um bom recebedor de bolas. E você foi puxar uns números e parece que não é bem isso, né? Pois é, cara, eu tava muito intrigado na minha cabeça de saber por que esse Sonny Michel é tão bom recebedor, se ele foi tão bom recebedor na sua época de Georgia, por que ele não tá conseguindo transferir isso pra NFL? Então eu fui puxar as estatísticas dele e durante sua carreira universitária, 4 anos, ele teve somente 64 recepções, o que dá uma média de 16 recepções por jogo. Tudo bem que ele perdeu um bom tempo lesionado, mas assim, não são números tão estrondosos que causam tanto alarde. Já no seu número de touchdowns, foram 6 touchdowns, o que assim é uma coisa que James White faz em 4, 5 partidas, se duvidar. Ano passado, que ele teve aquele ano maravilhoso, ele conseguiu isso certamente. E jardas totais foram 621. Então assim, Sonny Michel tem essa opção de receber passe, é um jogador que pode ser utilizado nessa função, só que não é assim como se fosse um James White da vida. Não é a sua função primária, é só um complemento. E um complemento que não é tão robusto como a gente imaginava. Por isso que eu vejo os Patriots enxergando mais como aquele corredor downhill, aquele corredor norte-sul, que tá lá para jogadas de conversões para 1 a 2 jardas e para jogadas de goal line também. E ele conseguiu melhorar sua jogada de goal line, tanto que nessa partida, apesar de só 11 jardas, teve uma que foi para touchdown, que foi o touchdown que ele assim, conseguiu na goal line. A coisa que fica, como a Tati falou aí, a gente não pode esquecer que o grupo de bloqueadores para a corrida mudou e mudou muito. A Tati falou algumas coisas aí, mas eu quero lembrar pontualmente aqui. A gente não tem mais Rob Gronkowski, que a gente lembra o que foi o Rob Gronkowski bloqueando para a corrida o ano passado e na carreira, mas principalmente o ano passado. Não tem o Dwayne Allen, que era um cara que todo mundo odiava, mas fez um trabalho muito bom ajudando as corridas nos Patriots. Isso ninguém pode negar, não tem ele lá. Não tem o Trent Brown, left tackle, que também foi muito bom bloqueando para a corrida. Não tem David Andrews, por mais que o Carras não esteja horrível, e hoje nesse touchdown do Sonny Michel, por exemplo, o Carras faz um trabalho muito bom de fazer o bloqueio lá no segundo nível, mas não é um David Andrews. Não tem o Shaq Mason do jeito que estava jogando até o ano passado. O Mason caiu de produção bastante. Não sei, cara, se é por causa do Cannon. Hoje ele já jogou um pouquinho melhor. Eu acho que quando não tava com o Cannon ali, com o Cannon machucado, o Mason tava um pouco preocupado de querer, fazer mais do que uma função ali. Mas o Mason caiu sim de produção. Então, são vários fatores nessa linha ofensiva aí, junto com o tight ends, que muda esse plano de jogo, essa forma de bloquear os Patriots. A gente não pode tirar isso da equação. Porém, como a Tati lembrou, a questão também é do Sonny Michel. Não é só da OL. Porque o Rex Burkhead hoje teve 4,3 jardas por corrida e o Sonny Michel teve 1,2. E um touchdown para cada um. É a mesma OL, é o mesmo time do outro lado. A única diferença é que essa questão do Burkhead, quando ele tá ali, não dá para ter certeza se ele vai correr ou não. Então isso joga muito contra o Sonny Michel. Mas, de novo, o Burkhead teve basicamente aí 3 vezes mais jardas conquistadas do que o Sonny Michel. Tati, é uma coisa que precisa melhorar urgente, porque
os Patriots com play action são um outro time. Hoje a gente viu, mesmo com esse jogo medíocre corrido, o touchdown do Dorsett saiu com play action, que o front seven inteiro comeu aquele play action e deixou o Dorsett sozinho. Aquele passe do Ryan Neal, que ele conseguiu acho que 40 e poucas jardas, também vem todo mundo achando que ia correr e sobra a bola no Ryan Neal. Os Patriots são muito perigosos com play action, e se a jogada de corrida não funcionar, vão cada vez menos acreditar no nosso play action. Sim, mas assim, eu creio que é uma situação que vai ser resolvida no decorrer da temporada. A OL do Patriots está passando por diversas mudanças, assim, não tem David Andrews, o Ted Cass está lá. Na semana passada, o Marcus Cannon estava machucado, então assim, jogadores novos chegando, tendo que se ajustar. Eu acho que isso também é um bloqueio pro running back, porque já ele confia nas pessoas que estão ali abrindo o espaço para ele. Agora é o Sonny Michel no seu segundo ano tendo que lidar com mudanças também na OL, que são pessoas novas para ele jogar assim. Acho que vai se resolver, mas não deixe de me preocupar. É um sinal de alerta que tem nesse não digo nem no ataque, no time dos Patriots. Acho que o principal sinal de alerta hoje é como que eles vão resolver esse jogo corrido. Então a gente vai ficar de olho nisso tudo também. Virando a nossa página, o próximo confronto é Buffalo Bills, terceiro jogo da divisão. Então as coisas na AFC East já começam a querer tomar uma forma. Dolphins 3 derrotas, Jets 3 derrotas, Patriots 3 vitórias e o Bills 3 vitórias. Então as coisas já começam a ficar muito óbvias de que vai ser Bills e Patriots. Então um jogo importantíssimo pra gente. E Arthur, um jogo que vai ter mais cara de jogo, né? Porque tá todo mundo ainda com esse pezinho atrás, que o Patriots tá animal, essa defesa tá incrível, mais de 30 pontos por jogo. Mas não parece que a gente jogou ainda de verdade, com um time de verdade. E o Bills parece que é mais time pra isso, né? Tanto que começou 3-0, independente dos adversários que enfrentou, conseguiu fazer o seu trabalho, conseguiu sair de campo com um triunfo e é candidato agora para o wild card, porque a NFL é uma temporada muito curta, 16 jogos apenas, se você vence 3, já começa a pensar, vence os 3 iniciais, já começa a pensar numa vaga nos playoffs. E como você disse, acho que o Bills é o melhor time que a gente vai enfrentar até agora na temporada, muito por conta do jogo ser lá em Buffalo. Tudo bem que os Patriots têm um ótimo retrospecto enfrentando esse rival de divisão, mas não é que os jogos lá são fáceis, pelo contrário, geralmente sempre são partidas bastante disputadas. E não se engane com esse time do Bills não, hein? Porque eu vi muita gente falando, o Bills é o Bills, daqui a pouco morre, pode acontecer, mas tem stats aí dos Bills que mostram, por isso que eu tô falando que não é um jogo qualquer não, O ataque deles é top 5 em jardas corridas, vai enfrentar o nosso top 1 aí de defesa, então vai ser um bom matchup pra gente ver o que vai acontecer. E o ataque deles é top 10 em jardas totais por jogo. Na defesa, top 10 em jardas totais por jogo também, top 10 em jardas terrestres, então a gente acabou de falar aí que o time dos Patriots sofre com o jogo corrido, deve ser um jogo que as coisas não funcionam novamente, e top 10 em sec, acabamos de falar nessa OL que está se organizando e tentando se achar, então olho aí nessa defesa do Bills top 10 em sec para ver o que a nossa OL consegue fazer. Tati, o que a gente pode esperar? Patriots ganhando de Bills já é vitória de 6 pontos, como diz no futebol, porque já dá um avanço e fica sozinho líder dessa AFC East, né? Patriots não começa a temporada 3-0 desde 2016. Em 2016, o quarto confronto também foi com o Buffalo Bills. A gente perdeu. Espero que não aconteça isso esse ano. Tá zicando. Não tô zicando não, Arthur. Só tô trazendo uma estatística aqui pro querido ouvinte que tá escutando o podcast Patriota. Depois você se aguenta no Twitter. Né? Eu acho que vai ser um jogo de desafio. Qual é o seu Twitter mesmo, Tati? Tatiana Casorla, tá lá no Twitter. Qualquer coisa, vocês podem ir lá me infernizar a vida. Acho que vai ser um jogo de desafio para as duas equipes, assim, porque o Bills tem números bons, mas até agora não enfrentou um adversário como o Patriots. Eles enfrentaram Jets, Giants e Bengals nessa semana. E Patriots foi Steelers,
Dolphins e Jets. Então, assim, eu espero que seja um jogo onde o jogo corrido se encaixe e se reencontre novamente, e Tom Brady continue distribuindo a bola, e a defesa faça, assim, pelo menos uns 4 sacks em Josh Allen. Eu acho que o jogo corrido não deve acontecer. Acho difícil. Se a gente não conseguiu correr bem com Miami, não conseguiu correr bem hoje, acho que vai ser mais difícil acontecer contra Bills. E imagino, pelo contrário, daí o jogo terrestre deles, que é o forte deles, também não acontecendo contra a gente. E aí põe na mão do vovô lá que as coisas acontecem. Arthur, Tati, obrigado mais uma vez. A gente volta então no próximo domingo pra falar desse Patriots e Bills. Jogo que já tá garantido na ESPN, tá? Vocês são tão chatos que a ESPN fala: põe o Patriots, põe. Nossa, põe. Se o Patriots jogar com o Primavera aqui da minha cidade, põe o Patriots. Pelo amor de Deus, que senão a torcida vai encher o nosso saco até a gente não aguentar mais. Arthur, Tati, valeu, até semana que vem. Valeu, 20 patriota, obrigado, Tati, obrigado, Felipe. Hasta la vista, baby. Que isso? Tchau, Felipe. Tchau, Arthur. Muito obrigada. O cara estragou o final do podcast. Tchau pra vocês. Tchau. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about those